investe na bolsa há alguns anos, você provavelmente já percebeu que com o tempo os erros mudam. No começo a gente erra por inexperiência, mas depois por excesso de confiança. Mas os erros mais difíceis de identificar são aqueles que continuam mesmo após anos de estrada. Silenciosos, repetitivos, disfarçados de rotina. Eles se tornam parte do processo e por isso passam despercebidos, só que continuam cobrando um preço. Hoje eu quero te mostrar os erros que mesmo os acionistas experientes ainda cometem, e não por falta de conhecimento, mas por falta de um sistema que esteja à altura do seu nível de investimento. Eu vou te mostrar na prática como o Acionista Net resolve todos eles sem que você precise fazer absolutamente nada. Então vamos começar pelo primeiro erro, que é confiar demais na memória e nas anotações soltas. Muitos investidores ainda controlam as suas operações com base em bloco de notas, planilhas no Excel, prints de notas de corretagem e até cadernos físicos. E pode até parecer que está funcionando, mas basta uma operação esquecida, uma venda sem registro, um provento que entrou atrasado e pronto, o seu controle já perdeu a precisão. O segundo erro é não saber exatamente qual o seu retorno real. Você sabe quanto você ganhou com alguma ação específica nos últimos 12 meses? Ou qual foi o retorno líquido da sua carteira descontando as taxas e impostos? A maioria dos investidores experientes acredita que sabe, mas quando vão calcular, percebem que a conta está incompleta. Então, sem uma visão consolidada e automatizada, é praticamente impossível ter essa resposta exata. Terceiro erro é subestimar o trabalho envolvido para declarar o imposto de renda. Mesmo quem faz tudo certo ao longo do ano, chega em março ou abril e perde dias e às vezes semanas só para reunir todas as informações necessárias. E aí aparecem dúvidas. Qual corretora eu usei? Qual foi o lucro em outubro? Teve prejuízo em setembro para compensar? E aí começa a saga. E isso sem falar no risco de errar e cair na malha fina. O quarto erro é não aproveitar os dados que já tem para tomar melhores decisões. Muitos acionistas mantêm anos de histórico de operações, mas não sabem o que fazer com ele. E isso é um problema, porque o histórico da sua carteira conta uma história. Ele revela padrões, mostra empresas que performam melhor com você, aponta períodos de maior acerto, expõe onde você paga mais taxas, mas tudo isso se perde se os dados não estiverem organizados e acessíveis. E aqui entra o quinto erro, que é continuar fazendo tudo isso manualmente. Isso não é sinal de incompetência, é apenas um desperdício de tempo, porque você não precisa provar que é capaz de organizar a sua carteira na mão, você precisa usar o seu tempo para fazer o que realmente importa, que é analisar, decidir e investir. E é exatamente nesse ponto que o Acionista Net chega para mudar o jogo. O Acionista Net ele foi criado porque entende o que o investidor experiente precisa. Então ele não é uma planilha evoluída, ele não é um app para iniciantes. Ele é uma plataforma profissional de administração de carteira de ações criada para resolver todos os erros operacionais que atrapalham até os melhores investidores. O sistema importa as suas notas de corretagem, reconhece os ativos automaticamente, calcula o preço médio, atualiza cotações em tempo real, organiza os seus proventos por tipo, data e empresa, e cada compra, venda, bonificação, subscrição, tudo entra de forma estruturada e você não precisa digitar nada. Quer saber o seu retorno? Tá lá, consolidado por empresa, por setor, por corretora, com gráficos, indicadores e variação histórica. Quer saber se vale a pena manter determinada ação? Veja o desempenho individual dela. Quer saber onde você está errando? Veja a sua alocação, o seu histórico de trades, os seus momentos de maior exposição. Tudo isso acessível em segundos. E a parte mais importante, o imposto de renda. O Acionista Net já gera o seu relatório pronto. Então ele inclui as fichas de bens e direitos, rendimentos isentos, tributáveis, compensações de prejuízo, códigos de operação, tipo de provento, tudo separado mês a mês. É só exportar e declarar, literalmente sem trabalho. Você continua fazendo as suas estratégias, continua operando com liberdade, só que agora você tem um sistema que faz o que você não deveria mais fazer sozinho. E o mais interessante é que mesmo com tudo isso, o Acionista Net continua leve. Então você não precisa fazer curso, você não precisa ver tutorial, basta acessar. Ele foi feito para que a experiência de investir seja fluida, ágil, clara e automatizada. A verdade é que não importa o seu nível como investidor. Se você ainda está fazendo planilha, se você ainda está cruzando os dados na mão, se você ainda depende da memória para controlar a sua carteira,
você está cometendo um erro, você está perdendo tempo. E o pior, está abrindo espaço para falhas que podem custar caro. Com o Acionista Net, você deixa de ser administrador da carteira para se tornar o investidor que sempre quis ser, focado, estratégico e livre. Você não precisa mais se preocupar com os bastidores, porque o sistema cuida de tudo, de verdade. Então, antes de continuar trabalhando como se ainda estivesse em 2015, vale a pena se perguntar: o quanto da sua performance está sendo limitada por erros operacionais? Talvez o único fator que ainda esteja entre você e uma gestão eficiente de patrimônio seja o fato de não utilizar o Acionista Net.